Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Artigos 14.1. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para aprovar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano, partindo do zero. Eu sou o professor André Leão e o tema deste episódio é: meu artigo foi recusado. Onde eu errei? Como eu gosto de fazer sempre, eu quero primeiro trazer para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, o fato de uma recusa de um artigo. Primeiro que recusas a gente vai viver todos os dias. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem a situação, tem a condição de recusas. Isso é algo normal, isso é algo natural, é algo da vida. Então, uma primeira desmistificação que eu queria trazer para essa nossa conversa é o seguinte: eu tive uma recusa no artigo. Querido, todo mundo que publica, todo mundo que escreve artigo, já teve algum artigo recusado. Então, que eu quero tirar essa carga da tua costa, dizendo assim: eu sou o única pessoa neste universo científico que teve um artigo recusado. Isso não é verdade, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é esse: relaxa. Aconteceu uma recusa? Aconteceu. Isso faz parte da vida. Se você olhar para o seu dia a dia, durante o dia você tem muitas recusas e você recusa muita coisa. Isso é normal, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria já trazer para essa nossa conversa, para deixar você um pouco mais leve, porque parece que um artigo recusado é algo que vai manchar a tua honra, manchar a tua reputação, e isso não é verdade. Um artigo recusado quer dizer que algumas coisas aconteceram, podem ter acontecido, e por isso não aconteceu a aprovação do teu artigo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho fundamental, né, para que a gente possa começar esse momento com uma tranquilidade, não se flagelando, né? Pega um chicote batendo na costa e diz: eu errei, a culpa foi toda minha, eu devia ter feito isso. Não, isso não é o que a gente quer. O que a gente quer aqui é avançar. E para avançar, as recusas muitas vezes são importantes. Tá? Eu já disse em outros episódios o seguinte: se tudo fosse flores, se tudo desse sempre certo, a gente ia ficar com um alto ego fantástico, extremamente exacerbado. E isso é perigoso, tá bom? Então, não estou torcendo que o teu artigo seja recusado, não estou pedindo isso, mas eu estou te dizendo o seguinte: a recusa não é o final do mundo, tá bom? E as pessoas confundem recusa de um artigo com um artigo que foi solicitado correções. Existem situações, existem alguns congressos que o revisor te manda não uma aprovação, mas diz: olha, seu artigo precisa de algumas correções. É quase que uma aprovação condicional. Se você fizer as correções, ele pode ser aprovado. Então, existem essas situações. Eu já tive vários artigos que o revisor mandou, pediu que fosse feitas correções. Uma vez que essas correções ocorreram efetivamente, então a gente não teve problema, o artigo foi aprovado, tá bom? No nosso episódio de hoje, eu quero tratar de recusa. Não, o artigo foi recusado, foi efetivamente recusado, não teve essa opção, não tem essa opção de repente você fazer alguma correção. O artigo foi: olha, o Congresso manda para você uma mensagem: agradecemos sua submissão, infelizmente o seu artigo não se enquadra nos critérios do Congresso, não foi aceito por algumas razões, papapá. Esse é um termo explícito de recusa. Então, nesta situação, não tem a opção de você fazer a correção, tá bom? E o que eu acho que é relevante a gente trazer isso? A gente precisa primeiro começar a tentar entender por que exatamente o artigo foi recusado. Uma coisa que eu sempre oriento quando você vai submeter um artigo é, claro, você verificar se o artigo se enquadra dentro do contexto do Congresso, tá bom? Então, vamos imaginar, seu artigo é sobre distribuição de energia, o teu Congresso fala exclusivamente de transmissão, muito provavelmente ele vai ser recusado, tá bom? Então, é importante
alguns pequenos detalhes, que você esteja atento a esses detalhes, de maneira que você não tenha o risco de mandar um artigo para um congresso que não está dentro, que o teu tema não está dentro daquele assunto, e muito provavelmente vai acontecer recusa, ok? Então essa é uma situação. Uma outra situação é que de repente o teu tema está subtendido dentro de um tema principal, dentro de um contexto principal do artigo do congresso, mas pode acontecer do revisor não ter essa consciência. Então, de repente, o revisor, e aí eu sempre trago a observação de que revisor é só uma pessoa que tem uma especialização numa área mais ampla, né? Às vezes um mestrado, um doutorado, alguém que está fazendo, está estudando, está envolto naquela área, mas ele não sabe tudo. Então, revisores também são passíveis de erro. E aqui eu me coloco nesse pacote. Então, pode ser que eu, revisando o seu artigo, eu entenda ou eu não entenda que o teu conteúdo esteja dentro daquele congresso. E pode acontecer de por isso, olha, o assunto está fora do tema proposto. E por isso eu estou recusando. Pode acontecer? Pode. Infelizmente pode acontecer. Esse é o objetivo? Não. O objetivo do revisor, eu sempre gosto de colocar isso. O revisor é um parceiro seu. Ele é alguém que, via de regra, está ali para colaborar com o teu trabalho. Ele vai analisar o teu trabalho, vai tentar entender o teu trabalho, vai tentar perceber se realmente o teu trabalho está dentro das linhas que foram colocadas como objetivo para o congresso, e a partir de então ele vai buscar fazer a aprovação ou te dar sugestões. Quando não dá para fazer nenhuma das duas coisas, na visão do revisor, ele sugere o que ele coloca como artigo recusado. Tá bom? Mas eu não quero aqui criar um monstro. O revisor é o bicho papão que vai morder o teu pé. Não, não é isso. O revisor é alguém que tem conhecimento, é alguém que está preparado, que produz artigos, porque se ele não produzisse artigos, ele não seria sequer convidado para ser um revisor, tá certo? Mas ele é um ser humano como qualquer outro. Então, quando o revisor não consegue perceber que o assunto do teu artigo está dentro do contexto daquele congresso, pode estar acontecendo algumas coisas. Primeiro, ele não conseguiu perceber, ou você não deu para ele argumentos suficientes que justifiquem, que façam com que ele perceba que aquele teu tópico faz parte daquele, está inserido dentro daquele assunto macro. Tá bom? Vou tentar te esclarecer. Imagina, e eu vou te dar um exemplo meu. Imagina que aconteceu o seguinte: nós fizemos um trabalho sobre um determinado ponto específico que provoca uma interrupção de fornecimento de energia em determinadas condições. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou da área de elétrica. Então, a minha área de pesquisa é eletricidade, energia, mais profundamente distribuição de energia, tá bom? De forma mais setorizada. Mas esse trabalho que nós submetemos, ele teve essa peculiaridade, onde tratava do rompimento de cabos. A isso a gente chama rompimento de cabos de alta tensão em contato com solos de alta resistência. Esse contexto a gente chama de falta de alta impedância. Tá bom? Acontece que dentro da elétrica, dentro das normas, dentro da ANEEL, por exemplo, o PRODIST da ANEEL, que é o programa que regulamenta, as normas que regulamentam a operação, o funcionamento da parte de distribuição de energia, existe o critério chamado qualidade de energia. O que é qualidade de energia? A qualidade de energia, ela estabelece os padrões mínimos para que uma energia seja considerada de qualidade. Então é como se você fizesse qualidade do pão. O pão ele tem que ter tantas proteínas, tantos lipídios, produzir, dar tanta energia, tem critérios de qualidade, tá certo? Da mesma forma, a energia tem critérios de qualidade. Dentre os critérios de qualidade que a ANEEL exige para as distribuidoras de energia, existe um padrão de continuidade de serviço. Por que eu estou te explicando isso? Eu estou querendo te mostrar onde é que a nossa pesquisa, onde é que o nosso trabalho, que falava de falta de alta impedância,
Quando um cabo rompe e encosta num solo de alta resistência, ele gera esse tipo de falta. Só que além de gerar esse tipo de falta, esse tipo de problema, ele também interrompe o fornecimento de energia, pelo menos para aqueles consumidores que estão depois do evento, tá bom? Aqueles consumidores. Se eu tive um rompimento de condutor, um rompimento de um cabo, aqueles condutores que estão depois do ponto onde aquele cabo rompeu, certamente vão ficar sem energia. Então, vão ter um problema de quê? De continuidade, de fornecimento. Isso é um problema de qualidade de energia. Por que eu estou te contando essa história toda? É porque neste trabalho, esse trabalho que falava de fotoompedância, que fala de fotoompedância, nós enviamos para um congresso, e o congresso era de qualidade de energia, e os revisores, ou o revisor que pegou o trabalho, não conseguiu ver no trabalho onde a falta de autoimpedância se aplicava no quesito qualidade de energia. Aí eu vou ser franco com vocês, eu fiquei bastante aborrecido, né? Eu fiquei muito chateado porque o trabalho tinha sim condições de ser entendido, ser percebido, ser inserido na questão de qualidade de energia, e ele foi recusado porque o revisor não entendeu, ou entendeu que aquilo não estava ligado com esse tema. Por que eu fiquei chateado? Porque para mim era óbvio que um cabo rompido interrompia o atendimento, né, da energia, atendimento que os outros clientes que estavam depois daquele ponto de rompimento iriam receber. Para mim era óbvio. O que eu não sabia naquela ocasião é um termo que se usa hoje, que é bastante conhecido, que é chamado maldição do conhecimento. O que é maldição do conhecimento? Normalmente, você levou meses, anos estudando determinado assunto, e você, obviamente, ganha um certo domínio sobre o assunto. Então, aquilo que trata daquele assunto, para você é óbvio. Para você é muito claro, é transparente, você está vendo aquilo. O problema é que é o seu conhecimento. É você quem conhece. Então, aquilo que é óbvio para você, não necessariamente é óbvio para outra pessoa. E é aqui entra um grande problema que eu vivenciei e que eu trago para vocês hoje, né? A gente precisa, dentro de um artigo, quando se está fazendo um artigo, fugir ou tentar escapar dessa maldição do conhecimento. O que é isso? Eu preciso traduzir o meu artigo, eu preciso escrever o meu artigo, tendo em mente que o meu leitor, que vai ser ou um revisor, que vai ser um pesquisador futuro, não tem o mesmo entendimento que eu tenho daquele assunto. Então, pegando esse caso específico, eu tinha pleno entendimento, plena compreensão que um cabo rompido, um condutor rompido na alta tensão iria deixar de atender, iria fazer com que dezenas, talvez centenas de outros clientes ligados naquela fase deixariam de ser atendidos, ou seja, teriam um problema de continuidade. Mas eu não fiz esse esclarecimento dentro daquele artigo. Isso não estava claro, isso não estava escrito, não estava redigido. Então, para mim, estava muito claro, mas para outra pessoa que leu, ele disse, o que isso tem a ver com qualidade de energia? Qual o parâmetro de a qualidade de energia está sendo afetado aqui com essa falta, com esse problema? E ele não conseguiu perceber. Hoje, eu vejo que a falha não foi dele, a falha foi minha. Eu não posso partir do pressuposto que o meu leitor entende o contexto onde o problema que eu estou abordando está situado. Eu preciso, sim, deixar isso muito claro, o mais claro possível. Então, quando a gente fala, quando a gente pensa que um artigo foi recusado, o primeiro ponto que a gente precisa ver, o primeiro aspecto que a gente precisa tentar entender é se eu não errei nessa apresentação. Se eu não errei na parte que eu chamo, que hoje eu tenho intitulado de no ecossistema do problema. Onde é que eu desenvolvo o ecossistema do problema? Na introdução. O que é esse ecossistema? O ecossistema
é toda a fundamentação teórica, toda a pesquisa que eu fiz, onde eu demonstro que existe um contexto maior, um contexto menor e um problema em função tem que estar localizado dentro daquele contexto. Se eu não fizer isso com qualidade, com intencionalidade de me tornar claro o suficiente, eu corro o risco de simplesmente pensar que estou transmitindo uma mensagem e não estou. Alguém já disse, não adianta eu parecer bom, não adianta eu ser bom, eu preciso parecer bom. Não adianta eu parecer que estou transmitindo a mensagem, eu preciso transmitir essa mensagem com a máxima clareza possível. Esse pode ser, talvez, um dos pontos onde eu errei. E se eu, no meu caso, eu efetivamente errei, né? Eu não consegui fazer essa relação, não consegui demonstrar essa relação entre a falta de autoimpedância e a qualidade de energia elétrica. Eu não consegui não consegui escrever isso, não coloquei isso com palavras dentro do artigo. E a pessoa que leu, as pessoas que leram, não conseguiram fazer essa ponte. Então a falha foi deles? Não, a falha foi minha. Então, quando eu tenho um artigo recusado, a primeira coisa que eu preciso fazer, o que é? É saber, é procurar, é entender se eu fui claro o suficiente. Às vezes, eu tenho um feedback do revisor que ele vai dizer, olha, como aconteceu nesse artigo especificamente, o assunto está fora do tema do Congresso. Ficou então muito claro que ele não compreendeu que o assunto daquele artigo estava dentro do tema. Agora, como eu falei, a culpa foi dele? Não, a culpa foi minha. Fui eu que não consegui fazer essa conexão. Fui eu que não consegui linkar essas duas pontas. Então, se eu tenho esse feedback, ótimo. Agora, se eu não tenho, eu preciso descobrir onde foi que eu errei. Um ponto que eu já digo para você é: verifica se você conseguiu passar o teu conhecimento de uma maneira que outra pessoa que não tenha o mesmo conhecimento que você, que não tenha o mesmo domínio de assunto, o assunto que você tem, possa entender o que você está falando. Então, é muito, eu vou usar a palavra arriscado, mas não é no sentido de perigoso, mas é arriscado no sentido de ser fácil. É fácil a gente achar que a outra pessoa entende o que a gente já entende. O problema é que muitas vezes a gente esquece quanto tempo você está batendo naquela pedra para poder tentar transformar um diamante, um carvão um diamante. Então a gente esquece isso. A gente deixa muitas vezes de lado que, poxa, eu estou há 2 anos, eu estou há 3 anos estudando isso, agora que eu estou começando a ter essa percepção. E a gente acha que qualquer pessoa vai pegar aquela informação que a gente muitas vezes tirou de contexto, apresenta como uma ótima descoberta e a pessoa diz, não entendi nem o que esse cara está falando. Não entendi nem o que a moça está escrevendo. Então, esse é um problema. Esse é um fato. Então, não adianta a gente pegar a maior descoberta se a gente não conseguir demonstrar para outra pessoa uma linguagem que ela consiga entender. Então, a questão da maldição do conhecimento, ela é real. Ela não se aplica só nos artigos científicos, tá? Aplica em várias outras coisas, em outras dinâmicas da nossa vida. Mas é muito importante a gente ter essa percepção. Aquilo que a gente sabe, não necessariamente outra pessoa sabe. E quando eu estou escrevendo um artigo científico, eu tenho que partir do pressuposto que as outras pessoas não sabem, que as outras pessoas não têm o mesmo domínio do assunto que eu tenho. Quando eu começo por aí, quando eu consigo ter esse pressuposto, eu consigo construir uma introdução, um ecossistema para aquele meu problema muito mais eficaz. Eu não vou entender, não vou achar que a pessoa já sabe. Não,
eu parto do pressuposto que ela não sabe. Então, eu preciso, nas poucas linhas que eu tenho disponível, nas poucas páginas que eu tenho disponível, eu preciso me esforçar para que essa informação fique o mais clara possível. Ok? Continuando. Eu preciso... meu artigo foi recusado, onde eu errei. Eu preciso, como eu falei logo no início, tirar o meu egocentrismo, deixar de lado o meu orgulho e dizer assim, poxa, foi recusado? Foi. Tá bom. Onde foi recusado? Foi recusado por quê? Foi recusado por isso. Então, o próximo passo agora não é brigar com o revisor, não é mandar uma carta desaforada para o Congresso, não é fazer a maior encrenca do mundo, até porque isso não vai resultar em nada. Mas é parar e rever o teu material todo. De repente, o teu material está muito bom, mas ele faltou esse detalhe que eu estou comentando com você. Ou talvez não esteja tão bom. E aí vale uma crítica sincera da sua parte. Poxa, mas espera aí. Eu pensei que estava muito bom, eu pensei que estava fantástico no material, mas ele não está tão bom assim. Deixa eu dar uma olhada agora sem o meu ego. Tira o ego do jogo, né? Tira o ego da conversa. Eu preciso saber, eu preciso entender por que ele não foi. E às vezes não é muita coisa não. Às vezes pode ser, como eu falei para você, pode ser esse ajuste, essa nova apresentação, essa nova roupagem, onde você vai dizer, olha, tá bem aqui, ó, tá vendo? O cabo rompeu, se ele rompeu, o cliente deixou de ser atendido. Se ele deixou de ser atendido, ele vai ter falha de continuidade. Então, se ele tem falha de continuidade, é um problema de qualidade de energia, também é um problema de qualidade de energia. Então, faltou, talvez, no meu caso, faltou essa ponte pequena. No teu caso, pode ser algo muito parecido. Faltou ligar as pontas. Ou pode acontecer também uma situação que não são pontas, tem que fazer uma ponte. De repente você começou num canto, você deu um salto mortal, pulou para outro canto, um penhasco distante, e achou que estava tudo certo, que a pessoa estava entendendo o que você viu que proporcionou aquele teu salto. Lembra, quando você está escrevendo um material, um artigo científico, tá? Você não tem essa permissão de grandes saltos. Você precisa construir degrau por degrau. Você precisa botar ponto por ponto. Olha, isso aqui aconteceu, está aqui a referência, isso aqui também é relevante, aqui é relevante, aqui é relevante. Você precisa construir esse castelo pedra por pedra. Não tente dar saltos, porque aí você vai criar lacunas na cabeça do teu leitor. E aí eu gosto muito de usar a seguinte referência. O que eu não gosto para mim, eu não faço para os outros. Então, se você está lendo um artigo, imagina que você está lendo um artigo, o camarada pula de, sei lá, primeira lei de Newton para a relatividade de Einstein. Você tem um universo entre as duas coisas. E o cara acha que está tudo certo, está tudo bem. Olha, eu já mostrei aqui, eu falei de primeira Newton, agora estou usando a teoria da relatividade. Não dá para ser. Infelizmente, às vezes a gente está escrevendo e começa a dar um surto, e você faz um pulo desse jeito e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. O teu artigo precisa ter início, meio e fim. Precisa ter continuidade, precisa ter um processo. Começou aqui, seguiu esse passo, seguiu esse outro passo, cheguei a esse outro passo, cheguei nessa conclusão. Opa, legal. Tem lógica, tem coerência, tem passo a passo. Isso é um ponto relevante, isso é um outro ponto muito relevante. Tá? Primeiro, não dá para você achar que todo mundo sabe o que você sabe. Segundo, precisa estar muito claro. Terceiro, tem que ser degrau por degrau. Ok? Então, entendido isso, a gente vai tentar buscar agora os benefícios de uma recusa. Mas, professor, recusa tem benefício? Tem muitos benefícios. Já falei alguns. Primeiro, ela quebra o nosso ego. Recentemente, agora em recentemente, não tão recentemente, 2021. Em 2021, nós apresentamos mais de 5, 6 projetos de pesquisa.
alguns, na verdade 5 não, acho que chegamos a quase 10 projetos de pesquisa apresentados, tá? Desses 10, eu lembro que os 5 primeiros a gente pegou recusa direta. Na nossa visão, quando eu falo nossa, é nosso grupo de pesquisa, tá? Na nossa visão, parecia muito claro que o projeto era muito bom, tinha resultados fantásticos a serem alcançados e tal, só que eles foram recusados. E eu confesso para vocês que foi um choque. Pô, trabalhei pra caramba, deu pesquisa escrita e busca referência e tal, prepara o projeto, bota no molde, né? A gente trabalha muito com projetos de P&D e ANEL, então bota no molde do P&D e ANEL, isso dá um trabalhinho razoável. Quando você pega 5, 6 recusas, ou seja, uma recusa em cima da outra, você começa a ver o seguinte, poxa, eu não sou essa Coca-Cola toda. Não está dando nem para ser Guaraná, né? Guaraná de vez em quando vai para a festa. Mas deu uma sacolejada, né? O ego ficou quase que ferido. Caramba, trabalhamos tanto, não deu resultado nenhum. Mas foi bom. Por que foi bom? Imagina se a gente tem os 5 projetos aprovados. A gente achar que nós tínhamos virado ases indomáveis dos projetos de pesquisa. Isso é muito perigoso. Então, essa sacolejada que a gente teve, ela trouxe resultados positivos. A gente começou a trabalhar de uma forma um pouco diferente, né? Começamos a uma metodologia diferente de abordagem, uma metodologia diferente de construção de projeto. Então, só para resumir, hoje nós estamos em análise de alguns projetos. E a gente tem a perspectiva de que consiga, no decorrer deste ano, a aprovação de alguns deles. Então, isso é um processo. A mesma coisa acontece com o artigo científico. Se você só teve aprovação até agora, primeiro, parabéns. Você está num bom caminho. Você está com uma boa orientação. Mas, se você teve recusas, isso não é motivo de desespero. Isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Em contrapartida, vamos lá. Você teve a recusa. O ego ficou um pouco afligido? Ok. Deixa o ego de lado. Aqui a gente não está tratando de ego, a gente está tratando de desenvolver um trabalho científico, desenvolver trabalhos que vão ajudar não só a sua vida, mas outras pessoas. Então o ego não está nesse contexto. É muito bom você dizer, eu tenho 5, tenho 10, tenho 15 artigos aprovados. Ótimo. Mas o foco aqui não é alimentar o seu ego. Tá bom? Então uma recusa, ela tem essa finalidade, ela quebra um pouco o nosso ego, ela diz, você não é tão bom assim, você não é tão essencial, tá bom? E aí, outro benefício, você de repente agora vai ter a oportunidade de olhar o teu trabalho com um pouco mais de critério, não só na tua visão. Quando a gente faz uma pesquisa mais ampla, você vai analisar dissertações, teses, outros artigos, você consegue ter uma visão mais ampla, a visão que outros pesquisadores têm sobre o mesmo assunto. Isso é muito relevante. Isso, entre outras coisas, te proporciona a possibilidade de você perceber o mundo sobre a visão de outros. Quando a gente está escrevendo um artigo, a gente quer, de uma certa forma, impor a nossa visão. Não, minha visão é essa e ela é uma visão que está certa. Às vezes não está. E a recusa te dá essa possibilidade de você avaliar a tua visão, o teu posicionamento. E eu não estou dizendo que o teu posicionamento está errado. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente pensa que está certo, mas estamos errados. E, às vezes, a gente está certo mesmo. E quem analisou e quem recusou que está errado. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Eu acredito, isso é uma crença pessoal, que é por essa razão que normalmente um congresso não tem como revisor de trabalho um único revisor. Normalmente você tem pares, você tem 2, 3 revisores que fazem avaliação paralela daquele trabalho. Por quê? Para tentar fugir desse equívoco. De repente eu como revisor estou vendo uma coisa, visualizei de uma forma que um par meu está conseguindo enxergar o que a pessoa, o que o autor está querendo efetivamente dizer. Eu não percebi, mas os outros 2 revisores perceberam. E aí evita-se um erro, evita-se uma injustiça de uma recusa de um trabalho porque a minha percepção foi equivocada. Então,
Quando acontece a recusa, é uma chance que a gente tem de rever se a nossa visão está correta ou não. Ah, está correta. Eu analisei, olha, caramba, recusou meu artigo. Eu vou rever bibliografia, vou rever os autores, vou rever o parecer de outras pessoas, vou ver, caramba, não, está confirmado, é isso mesmo, eu estou correto. Está correto. Se a pessoa, se o revisor não entendeu, é um outro problema, mas eu estou correto. Ou não. Pode ser que você chegue à conclusão de que, caramba, eu pensei que estava isso, mas eu estava entendendo tudo errado. Normal, somos seres humanos. Mas perder essa oportunidade é que não é interessante. Olhar essa oportunidade com carinho. Ah, caramba, meu artigo foi recusado, quer saber? Vou jogar esse negócio no lixo, não quero mais nem pegar. Não faça isso. Não faça isso. Você já teve um trabalho enorme, você já fez um trabalho gigantesco, você já tem uma base, criou uma base, tem todo um contexto. O que talvez seja preciso é o quê? Você olhar com mais carinho. Passou aquela ansiedade, tirou aquele peso, a culpa foi minha, o mundo vai acabar, acabou, tirou isso, ok. Agora releia o teu artigo com calma. Vê se você consegue perceber coisas que você não tinha percebido quando você submeteu o artigo. Se você tiver a avaliação do revisor, verifica se de repente esse revisor te sinalizou alguma coisa no sentido de te dar dicas. Olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. É muito provável que ele tenha feito isso. Então, reconstrói. Só que é muito mais fácil você reconstruir um artigo de uma base que você já lançou. Então, você não tem que partir do zero. Isso aí já é uma vantagem enorme. A estrutura que você construiu, aquele ecossistema que eu te falei, aquela introdução, aquilo ali é muito trabalhoso. Então, se você já tem isso feito, você já tem boa parte disso feito, você não precisa jogar nada disso fora. Você vai só olhar e ver se você pode melhorar. O que de repente você pode tirar, o que de repente você pode acrescentar. A gente às vezes se equivoca achando que colocar 50 bibliografias numa introdução ou num artigo é o que faz a diferença. Não são os 50, não é a quantidade por si só, mas é o que você conseguiu extrair de informação daquelas referências. Então, de repente você tem uma referência muito boa, você tem referências muito boas, mas está faltando você reprocessá-los, reavaliar e de repente reescrever. Talvez o que possa ter comprometido seja a tua forma de escrita. Lembra da história que eu te falei, da maldição de conhecimento? Do conhecimento? De repente você escreveu como se você estivesse escrevendo para você mesmo. E aí entra uma observação, a gente nunca está escrevendo para a gente. Você já experimentou mandar uma carta para você mesmo? Boa tarde, André. Sou eu, André, que estou te mandando. Vamos pegar uma carta dessa, vamos te mandar e manda te internar. Tá doido. Então a gente não escreve para a gente. A gente não registra, salva exceções, tá? Se quer, como já vi propaganda, né? Olha, aqui quem está falando é fulano de tal do passado, eu estou escrevendo para você no futuro. Isso é propaganda, tá bom? Isso é só para chamar a tua atenção. Isso a gente não faz no artigo científico. Você não escreve um artigo científico para você. Você escreve artigo científico para a sociedade como um todo. Então a sociedade vai precisar compreender o que você escreveu. Esse normalmente é um gargalo grande, que às vezes a gente não consegue transmitir. E se a gente não está conseguindo transmitir, talvez esteja faltando vocabulário, talvez esteja faltando leitura, talvez esteja faltando compreensão. É muito difícil você transmitir alguma coisa, você ensinar alguma coisa que você não compreendeu. Você pode decorar, mas não é a mesma coisa. Então, é importante entender. Então, num momento como esse, a gente tem a oportunidade de dar um passo para trás. Mas, professor, eu já andei tanto, eu vou dar um passo para trás. Às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 5 para frente. Então, não perca essa oportunidade, nem torne ela um flagelo, um desastre. Não, foi só uma recusa. Foi só uma recusa.
oportunidade que eu tenho de crescer. Então, esses são alguns dos benefícios que uma recusa de um artigo científico pode trazer. Ah, mas professor, peraí, eu estou fora dessa lista. Eu nunca tive um artigo recusado. Que bom, maravilha. Parece que você está no bom caminho. Agora, não quero te parecer chato, mas isso não te torna melhor nem pior do que ninguém. Parece, como eu te falei, que você está num caminho legal. E daí? E daí que você pode melhorar. Você pode evoluir. Quantos artigos você está fazendo por ano? Você fez o quê? 1, 2? Você já tentou chegar nos 5? Já tentou chegar nos 10? Então, se você está num processo, se você tem um processo, definir um processo que está te dando resultado, está tendo aprovação, ótimo. Tem algum prejuízo você não ter artigo recusado? Não, só a minha observação, o meu gancho é aquela história. Não deixa isso subir para a tua cabeça. Porque senão daqui a pouco você está achando que você é melhor do que as outras pessoas porque os teus artigos não são recusados. De repente você acha que você é mais inteligente ou numa categoria diferenciada de pessoa porque os teus artigos são todos aprovados. E isso não é verdade. Nós somos todos iguais. Graças a Deus fomos feitos do mesmo pó. Então somos iguais. Que bom. Iguais e totalmente diferentes. Não tem ninguém igual a mim. Graças a Deus o mundo não ia suportar dois Antônios. Isso eu tenho certeza. Então, só a minha dica para você é: não teve nenhum artigo recusado? Ótimo, parabéns, você está no caminho muito bom. Procure evoluir. Tá certo? Muito bem, professor. Tá legal, já desencanei, já não vou mais vou pensar em me matar porque o artigo meu foi recusado. Eu espero que você não pense em se matar por nenhuma razão, muito menos por essa, porque não justifica. Tá bom? Mas, agora, sim, o meu artigo foi recusado, eu já identifiquei aqui o ponto de erro, eu te falei uma possibilidade de erro, tá? Existem outras, existem vários motivos que você pode ter um artigo recusado. Mas eu quero imaginar que você identificou o ponto que você errou. O que fazer a partir de então? Agora é trabalhar. Recomeçar. Ah, meu artigo foi recusado, eu perdi aquele congresso. Congresso tem todo ano, se duvidar tem todo mês. O que mais tem neste mundo, neste planeta, são congressos. Talvez um congresso de uma área específica, como a gente vai dizer, de uma universidade específica, de um conselho específico, aconteça de tempos em tempos. Mas hoje o que mais tem para você publicar é congresso. Não foi nesse? Manda para outro. Não aprovou o teu artigo, não aprovou nesse congresso? Submete em outro congresso. Então, não é motivo de você se desesperar. Ah, mas eu tenho prazo para ter artigo aprovado. Bom, se você tem o prazo, o teu prazo está estreitando, o que você tem que fazer? Com a minha sugestão, ajeita teu artigo, revisa teu artigo, relê algumas bibliografias, busca novas bibliografias, dá uma nova roupagem aí, dá uma nova encorpada. Não é para você desprezar o material, não. Você revê, vê o que está bom, isso aqui está bom, isso aqui pode melhorar, isso aqui eu posso tirar. Dá uma melhorada. Dá uma revisitada no artigo. Tá bom? E aí submete para um outro congresso. Como eu te disse, você está com prazo curto, então em vez de submeter para um próximo congresso, o artigo está pronto, o congresso que você achar aberto, você submete. Ah, professor, mas que coisa, né? Eu vou mandar meu artigo para 5 congressos que estiverem abertos? Manda. E se tiverem 8, manda para os 8. Se tiverem 10, manda para os 10. Ah, professor, que feio. Por que feio? Você está oferecendo um bolo para alguém. Imagina, você trabalha com bolo, tá? Você fez um bolo de chocolate. Tem gente que não gosta de chocolate. Eu, infelizmente, ou felizmente, eu gosto. Você fez aquele bolo de chocolate,
Botou aquela cobertura de chocolate, botou um chantilly, que delícia. Você vai fazer o quê? Só que você fez isso para vender, não foi para comer. Se for para comer, você vai ficar gordinho assim que nem eu. Você vai fazer o quê? Você vai oferecer, olha, você quer um pedaço de bolo? Estou vendendo. Na verdade, você não está nem vendendo, né? Você está dando. E aí você está dizendo assim, ó, experimenta o bolo. Se você gostar, você pode ficar com ele. Quando a gente manda um artigo, faz uma submissão para um congresso, na prática, o que a gente está fazendo é isso, está oferecendo o nosso bolo para alguém provar. E não sei se você já reparou, mas se gostarem do bolo, você tem autorização para pagar para comerem o bolo que você fez. É meio maluco esse negócio. Mas na prática é o que está acontecendo, é o que acontece. Você manda um artigo, faz uma submissão, aí vão avaliar o teu artigo. Poxa, o artigo tá. Não, o artigo tem coerência, tem uma dinâmica, tem uma lógica, tem início, meio e fim, tem bons resultados, tem uma boa conclusão, legal. Seu artigo foi aprovado. Daí você vai pagar. Você vai pagar. Você vai pagar. O que você vai pagar? Você vai pagar a sua inscrição. Se você for no congresso presencialmente, você tem que pagar a viagem, você vai pagar a hospedagem, você vai pagar a alimentação, para chegar lá, apresentar durante 15, 20 minutos, fazer algumas perguntas para você dizer, ó, legal, teu artigo está ok, está aprovado, vai ser publicado. Então, vamos lá, o ônus todo é seu. Você faz o trabalho, você escreve, você pesquisa, você desenvolve, e no final das contas você paga para ir apresentar. Então, qual é o problema? Desculpa quem não concorda, mas eu não vejo problema nenhum você submeter o mesmo artigo para 10 congressos. Agora, entenda, eu estou falando em submeter, eu não estou falando em publicar. Eu submeti para 10 congressos. Desses 10, 5 aprovaram. Ótimo. Você tinha um problema de tempo, lembra? Você tinha que aprovar logo. Então, quanto antes alguém aprovar, para ti é melhor. Só que se você mandou para um congresso e só aquele congresso aprovou, você só tem uma opção. Se você mandou para 10 congressos, 5 congressos aprovaram, você tem o quê? 5 opções de escolha. E quem é que vai escolher para onde vai ser publicado? Você. É você quem escolhe. E como é que eu escolho? Entre um dos critérios que você vai ter que pensar e decidir é financeiro. Eu gostaria tanto de publicar muitos artigos. Tudo bem, você tem dinheiro para isso? Que entenda, existe um custo e esse custo não é barato. Então, se alguém está te dizendo assim, é fácil publicar, é maravilhoso, tem prós e tem contras. É muito bom. Eu defendo que você tenha pelo menos 5 artigos científicos aprovados, de preferência publicados no ano. Eu ensino para você produzir e aprovar 5 artigos científicos no ano. Por que eu não digo para você assim, eu te ensino a publicar? Porque publicar não é questão de ensinar, publicar é questão de dinheiro. Se você não tiver recurso para publicar, você não vai publicar. E eu pego a minha situação, eu tenho artigos que foram aprovados em 3, 4, 5 congressos e que não foram publicados ainda. Estou submetido a um outro congresso agora. E por que não foram publicados? Porque o último congresso que eu submeti, a inscrição era R$ 2.500. Eu não tinha o recurso. O projeto que eu trabalhava não tinha mais o recurso para fazer. E a gente entendeu que não justificava esse tipo de investimento. Primeiro, não tinha de onde buscar esse recurso para fazer. Então, a aprovação depende de você. Publicação depende do teu bolso. Então, sim, é importante. Eu vejo como é importante você ter 2, 3, 4 congressos que aprovaram o teu artigo. Porque, primeiro, que você tira aquele peso, o meu artigo foi recusado. Não, ele foi recusado naquele congresso. Eu repaginei, reorganizei, refiz, e ele agora foi aprovado. Aprovado em quantos? Aprovado em 4. Caramba! Aquele artigo que original foi recusado num congresso, agora tive o mesmo artigo, com alguns ajustes, com alguma evolução, que foi aprovado, o mesmo artigo foi aprovado em 4. E onde é que eu vou publicar? No congresso que mais te convir. Tem um congresso nacional que custa a publicação, considerando inscrição, passagem aérea, alimentação, vai me custar R$ 1.500.
Eu tenho um outro congresso que também aprovou o meu artigo, no Congresso Internacional, I3E, no meu caso, Elétrica I3E, um congresso de referência, esse congresso para eu publicar vai ser, sei lá, no Chile, ele vai me custar R$ 5.000. Aí vai depender do que você quer, do que você pode. Não, eu não posso ir para o Chile, mas eu posso ir para, sei lá, para o Maranhão, posso ir para Fortaleza fazer a defesa desse artigo, vai me custar R$ 1.500. Eu posso ir? Posso. Resolve o meu problema? Resolve do mesmo jeito. Então, muitas vezes, você precisa terminar um mestrado, você tem que ter um artigo publicado. E você não tem R$ 5.000 para ir para o Chile, ou para ir para a Argentina, ou para ir para o, sei lá, o país fora que você teria que ir. Aí você consegue R$ 1.500 para participar de um congresso nacional e vai te resolver do mesmo jeito. Então, é uma questão de lógica, de coerência. Tá bom? Então, se eu não tenho tempo, mas eu fiz um bom trabalho, meu artigo foi revisto, eu fui recusado uma vez, ok, então agora bota ele para ser testado nos demais congressos. Claro, evidente que eu estou falando de congressos dentro da tua área. Se é da área química, mesma coisa, você vai procurar congresso da área química. Se é da área de física, física. Se é da área de engenharia civil, civil. Se é da área de geologia, geologia, agricultura, seja da área que for. Seja da área que for. O que mais tem hoje acontecendo, virtual, presencial ou híbrido, são congressos. Tá bom? Então, eu vejo isso muito importante, para quê? Para que você não fique realmente preso no passado, que esse congresso recusou, existirão outros. Trabalha, dá sequência, que isso aí você resolve com trabalho, dedicação e foco, e você vai ultrapassar essa barreira sem dúvida nenhuma. Tá certo? Bom, próximo passo então. O próximo passo é colocar a mão na massa. Fazer acontecer. Aparar as arestas, né? E aí aqui seria o podar. O que é o podar? Quando você tem uma árvore, ela deu fruto, vamos pensar que é uma macieira ou então uma árvore de uva, acho que é virgem, se não me engano. Então você fez a colheita, agora o que o agricultor faz? Ele deixa do jeito que está? Não, ele vai lá e corta, ele poda. Tá? Qual é o objetivo disso? Deixar a árvore mais forte. Então, a mesma coisa, se teve uma recusa, de repente o que está faltando é você podar o teu artigo, fazer um recorte, reconfigurar, fazer exatamente. Então, não adianta você ficar pensando, eu quero isso, não, é fazer, botar a mão na massa. Reler o que tiver que reler, rever os dados que você tem, de repente reorganizar, fazer aquele processo que eu falei mais cedo, de avaliar se você não caiu na maldição do conhecimento, né? Ou seja, você conhece o assunto a ponto de ter pensado que os outros conhecem tanto quanto você. Isso não pode acontecer no artigo científico. Então, você precisa deixar claro a informação como se você não tivesse entendimento, para que qualquer pessoa que leia possa compreender. Ela pode até não entender os fatos todos, mas ela pode compreender, ela tem uma sequência lógica. Tá bom? Feito tudo isso, submeter o artigo novamente. Em que congresso? Aquele já passou, você submete, mas os outros congressos estiverem abertos, ou que forem abrindo. E até quando você vai submeter esse artigo? Até você ter uma aprovação. É claro, se você submeter um artigo, você teve outra recusa, dá uma olhada, vê o que o revisor colocou como motivo de recusa. Então, o processo aqui não é desistência, é persistência. Eu não acredito que se você fizer tudo o que eu estou te falando aqui, passo a passo, revendo o artigo, rever tudo, rever bibliografia, rever o contexto, todo o material, eu não acredito que você vai ficar pegando recusa toda hora, tá? Eu não acredito. Se acontecer isso, eu vou querer, fico à disposição para a gente fazer um mão na massa nesse teu artigo aí, para olhar o que está acontecendo, tentar identificar o porquê que está ocorrendo isso. Mas eu não acredito que você vai pegar, se você seguir o que eu estou te falando aqui, 3, 4 recusas de congresso. Eu não creio.
a não ser que a tua pesquisa, os dados que você está colocando, sejam insuficientes ou sejam falhos. Aí eu fico calado. Mas se você tiver um bom material de pesquisa, uma boa bibliografia, uma boa estrutura de artigo, dificilmente isso vai acontecer. Mas fica aqui aberto o convite. Professor, aconteceu comigo. Mandei um artigo para 5 congressos, os 5 recusaram. Eu fico à tua disposição para a gente fazer esse bate-papo. Fica um convite. Tá bom? Já fiz isso. Então, se não, tenta seguir o que eu estou te falando nessa live. E aí depois você me diz, professor, ajeitou, não ajeitou. Eu quero entrar naquele seu desafio lá, da gente fazer um bate-papo sobre o meu artigo. Estou à disposição. Entre em contato comigo, você pode mandar uma mensagem pelo próprio YouTube, pode mandar pelo Instagram, tá aí a minha página, professor André.leão, me manda um direct e a gente marca e a gente faz esse bate-papo. Sem problema nenhum, sem custo nenhum para você, tá? Estou à disposição. Mas eu te falo, se você seguir o que eu estou te ensinando aqui, eu acho muito difícil o teu artigo continuar sendo recusado. Certo? Efeito colateral dessa situação. Tive um artigo recusado onde eu errei. Eu já comecei dizendo, isso faz parte da vida. Mas um efeito colateral desse processo, de digerir isso tudo, de processar isso tudo, de rever tudo que você fez, analisar o teu artigo, ver se você não caiu na maldição do conhecimento, reescrever de repente o ecossistema do teu problema, onde a questão que você está estudando está envolvida. Feito tudo isso, você está ganhando musculatura. Imagina agora que você brigou no colégio, você é franzino, não é o meu caso, sou gordinho mesmo, tá? Você brigou no colégio e apanhou. Você levou uma surra daquele camarada lá. E você quer revanche. O que você vai fazer? Você decidiu revanche. Você vai aprender karatê, você vai aprender luta livre, você vai aprender boxe, vai para musculação. Você vai ganhar o quê? Musculatura. Esse é o efeito colateral desse processo. Vou ganhar musculatura. Para quê? Para bater em alguém no congresso? Não. Para não deixar que isso aconteça de novo. Foi traumático? Foi, mas traumas a gente tem que superar os traumas. Vai para cima. Né? Dizem, a história conta dizendo que Mahatma Gandhi, aquele grande lutador de boxe, né, como é que ele foi para o boxe? Né? Diz a história que ele tinha ganhado uma bicicleta, ou comprado uma bicicleta, e roubaram a bicicleta dele. E ele estava extremamente irritado, chateado, foi na delegacia com uma raiva absurda, e o delegado disse, rapaz, você tem que lutar boxe, e oportunizou ele a aprender a lutar boxe. E diz o seguinte, que toda vez que ele subia no ringue, ele pensava que ele estava batendo no cara que roubou a bicicleta dele. É esse sentimento que a gente tem que ter, esse é o efeito colateral que tem que ter, que você tem que ter, que eu tenho que ter de um artigo que foi recusado. Eu não quero mais recusa no meu artigo, então eu vou fazer o quê? O meu melhor. Se eu ia ler 2 artigos, eu vou ler 20. Né? Se eu ia resumir uma dissertação, eu vou resumir 5. Se eu estava entendendo parcialmente, agora eu vou buscar entender tudo. Essa ânsia, essa gana de dizer, não, agora eu também não quero mais nenhum artigo meu recusado. É esse que tem que ser o efeito colateral dessa situação. Meu artigo foi recusado? Foi, onde eu errei nisso aqui. Pois isso aqui eu não erro mais. Eu não vou falhar mais nesse aspecto. Isso aqui, eu posso errar outra coisa, mas isso aqui não. Esse ponto aqui não vai acontecer mais. Então, é essa que tem que ser a sua atitude. Essa que tem que ser a sua motivação. Tá certo? Queridos, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. E fica aí o convite, se você está tendo essa situação, professor, eu estou mandando artigo, mas meu artigo está sempre voltando, está recusando e ninguém aceita, fica o convite. Se você quiser, a gente faz e manda uma mensagem, entra em contato com a gente, tá? A gente faz um bate-papo, a gente tem um quadro que a gente chama de mão na massa de artigos científicos, coloca isso aí no nosso bate-papo, a gente grava isso aí. Né? Vou te pedir, obviamente, você
que eu peço em contrapartida é só autorização para eu estar publicando isso, porque a tua dúvida, o teu problema, provavelmente não é só teu. Tem outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então, acho justo que as outras pessoas possam ter também essa informação, essa ajuda. Tá bom? A todos, muito obrigado pelo tempo, pela paciência, e a gente, se Deus permitir, se vê amanhã. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.